grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera? Tudo beleza? Assistimos o Locked Confinado. Que filmaço, galera! Que filmaço! Meu Deus do céu! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nessa trajetória da Linhagem Geek, a gente tem assistido muitos filmes com Bill Skarsgård. Muitos. Ó, foi Contra o Mundo, gostei pra caramba. Nosferatu, gostei. Já conheci o trabalho dele pelo Pennywise. Teve o Corvo. O Corvo, né? Podre. O Corvo foi podre. E ele também foi o vilão em John Wick 4. Sim. O Bill Skarsgård tá trabalhando bastante. E esse filme, Confinado, é muito bom. A entrega dele, a performance do Bill Skarsgård nesse filme, galera, é digna de Oscar. Um thriller de espaço fechado, com muita tensão e um drama sufocante de sobrevivência, galera. Esse é Confinado. Se você quer ficar tenso um filme inteiro, vá assistir Locked. O Bill Skarsgård, ele tá muito bem nesse papel. Ele tá muito bem aqui, ele tá muito à vontade, e o filme é ele. O filme é 90% ele. É ele. É 90%, é tipo um náufrago. É um cara que fica trancado e fica sozinho naquela situação e tem que sair daquela situação. Então, o Bill Skarsgård, ele entrega muito bem, ele carrega o filme com carisma, com atuação muito bom. Aqui a gente tem um outro Bill Skarsgård, além de não é nenhum monstro, né? O Bill Skarsgård é o especialista em fazer, é tipo Johnny Depp, né? É o cara pra fazer personagens estranhos da nossa atualidade. Mas aqui ele tá muito bem. Ele entrega um bom filme que tem todo um contexto moral de discussão, né? Ele é um ladrão de carro, ele vai roubar o carro e fica preso. Ladrãozinho barato. Fica preso dentro do carro de um cara que era constantemente roubado. E aí você tem um choque de realidade, um choque de visões de mundo muito legal. Que a gente vê muito essa discussão, né? A discussão moral, né? Até onde vai a moralidade? A minha moral é maior do que a sua? Ou nós estamos... pensamos diferentes, mas mesmo assim dá pra viver dessa forma. Então, o filme, ele abraça esse contexto de uma forma bem inteligente. A gente tem o Anthony Hopkins, e um filme que me surpreendeu. Não dava nada pro filme, mas ele conseguiu me prender, conseguiu me entreter. 1h30. Rapidão. Tela quente. Rapidão. Uma boa tela quente aí pra gente. A gente vai traçar, vai esmiuçar mais aqui. Então vamos falar mais um pouquinho sobre Locked. Agora, eu vou só rapidamente falar a sinopse, tá? O André já deu aqui, mas assim, é super simples o filme. Mas antes, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal se vocês forem novos. C, curte, comenta e compartilha. E coloque aonde você está assistindo este vídeo, de que cidade você é, tá bom? Ó, dirigido por David Yarovesky, Confinado é um thriller de sobrevivência que retrata a história de um ladrão de baixo escalão chamado Eddie, que é Bill Skarsgård, que fica preso dentro de um SUV de luxo. O proprietário do veículo, William, que é Anthony Hopkins, um homem terminalmente doente em busca de justiça pessoal, monitora Ed por câmeras e o castiga física e psicologicamente para impor a sua própria noção de condenação. Cara, galera, o que o Anthony Hopkins faz com o Bill Skarsgård no filme inteiro é classe, o maluco destrói ele. Assim, a gente vai falar os pontos positivos, pontos negativos. Se você vê o trailer já entrega. É um filme básico, é um filme simples, tá? Eu vou até encaixar no único ponto negativo que eu encontrei nesse filme. Eu vou até começar pelo ponto negativo, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. O ponto negativo, pra mim, desse filme é o roteiro previsível, porque ele tem previsibilidades. Sim. Ele tem, não é alguma coisa assim que tu vai falar, caraca, malandro, do nada, isso aconteceu. Não, ele tem uma previsibilidade. Mas o ponto de destaque, quando você tem um roteiro previsível, ele compensa no quê? Direção, ação,
atuação e performance. Então tudo isso compensa o roteiro previsível. E já indo pro primeiro ponto positivo, é Bill Skarsgård, galera. O que o André falou de Johnny Depp, eu resumo Bill Skarsgård hoje, acompanhando o trabalho dele como a gente vem acompanhando, com a simples palavra versatilidade. Ele é bem versátil. O cara é muito versátil, meu. Ele é muito versátil e ele tem o controle das expressões faciais, ele se indigna, ele se revolta. O legal é que ele tem um carisma e o terror psicológico que ele sofre, em muitos momentos, é sem diálogo. Então você vê muito em expressões, em atitudes, o sofrimento, porque o cara fica confinado dentro de um carro. Então, em vários momentos que o Anthony Hopkins, o William, está torturando ele, tanto emocionalmente como psicologicamente, você sente isso. Então, a performance do Bill Skarsgård, ela é ímpar nesse filme. Você tem toda uma questão filosófica, né? Você tem toda uma questão filosófica ali do diálogo dele e do Anthony Hopkins, né? Que é o que vai segurando o filme. No começo eu pensei que... Bom, você tá falando dos pontos negativos, né? Não, o negativo eu só destaquei o roteiro previsível. Eu achei também um pouquinho previsível, mas ele deu umas surpreendidas dentro do que ele tenta apresentar, né? Dentro do que ele apresenta. Mas é um filme, assim, um filme de ação, um filme de suspense, um thriller, né? Como eles gostam de falar. Mas é legal o diálogo dos dois e é bem inteligente. Aí o André já entra na questão do texto. Sim, o roteiro. Texto é muito bom. Porque assim, qual é o limite? Não é o limite, o alcance da justiça. Qual é o alcance da justiça? Porque aqui a gente tem um cara que entrou num carro pra roubar alguma... Ele não queria nem roubar o carro. Ele queria pegar um objeto de valor, roubar, mesmo assim roubar. Roubar um objeto de valor pra ganho pessoal. Depois ele ia sair, mas ele ia prejudicar a pessoa que tinha aquele objeto. E o dono do carro, ele já foi roubado inúmeras vezes e a justiça não o atendeu. Então, ele segue uma espécie da linha do justiceiro. Ele tem a sua própria lei. Já que eu não vou ser... A justiça não vai me socorrer, eu vou fazer a minha própria justiça. E então, ele tranca o Bill Skarsgård dentro do carro e começa o diálogo do Bill Skarsgård fazendo o papel de vítima e ele sendo a vítima do cara que entrou no carro dele como opressor porque trancou ele. Então você gera um embate muito legal. Tem Marx e o Escambau aí, viu, galera? Tem mesmo. Tem. E eu acho que isso eles fazem propositadamente pra ter o debate na internet. Porque o bandido, que é o Bill Skarsgård, que é interessante a gente avaliar isso. Porque o bandido é o Bill Skarsgård. E o Anthony Hopkins é a vítima que está sendo roubada, mas ele na verdade, ele armou um plano pra pegar o bandido. Aquilo ali foi um plano. E o Bill Skarsgård, quando está preso, ele sai do arquétipo do bandido e entra no arquétipo da vítima. Ele pede desculpa, não, eu não vou fazer mais, eu tenho família. E ele usa inúmeros artifícios até o momento que o Anthony... Porque eles se conversam muito por telefone, né? Pelo telefone do carro. O Bill Skarsgård não tem acesso ao Anthony Hopkins. E o Bill Skarsgård, ele entra na postura vitimista até o momento que o Anthony Hopkins fala, isso aí é socialismo, filhão. Isso aí não adianta você usar isso comigo, não. E o próprio personagem do Bill Skarsgård, ele se vitimiza muito. É porque eu não tive chance, é porque a sociedade falhou comigo. E o Anthony Hopkins fala, o personagem dele, mas eu era mais ferrado que você, eu saí do nada e construí um império sem roubar ninguém. Então você tem tudo isso aqui. Eu já vi gente reclamando do filme porque... Presta atenção aqui, hein? E aqui eu vou direto aqui pro Marlboro. Marlboro, eu já vi a galera falando mal do filme porque fizeram assim, ó. Destruíram a ideia de Foucault. Destruíram Foucault aqui. Vigiar e punir. E aqui, galera, vamos lá. Você entra no debate da segurança, que é o seguinte. Qual que é o debate da segurança? Você pode colocar dois países, né? Em comparação neste meu exemplo. O Brasil... e a El Salvador, do Bukele.
El Salvador é a justiça pela repressão, ó. Você vai fazer a coisa errada, mas você vai tomar a punição absoluta. Brasil, né? Relativo. Só uma cervejinha. Qual desses que funciona? Esse é o debate. Qual que funciona? É a punição severa ou simplesmente uma educação branda, ali tranquila? Então você tem todo esse debate no filme. E você fica pensando realmente, porque eu lembrei de vários debates aqui de governo que você tem, né? Debate aqui de São Paulo, debate nacional ali de presidente, que entra essa pauta de segurança. E eles fazem muito bem isso. Eles fazem muito bem porque cada um vai expondo o seu ponto. E no final você tem o exagero. Você troca os personagens, né? A vítima é o oprimido, e depois quer dizer, a vítima, ele é o oprimido, depois a vítima passa a ser um opressor. E vão trocando de lugar. Que aí o personagem do Anthony Hopkins também se mostra um cara absolutamente psicopata. Psicopata. É isso aí. E em um determinado momento do filme, eu dei razão pro Anthony Hopkins, tá? Você Só fica... que depois ele ultrapassa. Você fica ali, ó. Caraca, isso... Pô, ele prendeu o cara ali no carro, era só chamar a polícia lá, mas ele vai querer mais. Porque o Bill Skarsgård tem uma hora que ele fala, chama a polícia. Eu me entrego, eu me entrego. Aí o Anthony Hopkins fala assim, não, a polícia não vai resolver. Exato. A polícia não vai resolver. Então, o personagem do Anthony Hopkins é um cara que é descrente no sistema da lei. Ele é descrente desse sistema, por isso que ele está fazendo isso. Ele está agindo por conta própria, né? E aí você tem esse texto que é muito bom. Que é muito bom, realmente. E aí a gente entra num outro ponto do filme que eu preciso destacar. O carro. É legal, galera, né? Bem legal o carro. Esse carro do filme não existe. Porque eu falei assim, cara, que carro é esse, velho? A primeira coisa que eu fiz quando acabou o filme foi procurar esse carro. Porque eu nunca tinha visto. E eu descobri que o carro não existe. Ele foi feito pro filme. Sim, é um ótimo carro. É um SV... fictício chamado Dolos. Ele foi construído especialmente para o filme, com base em uma Land Rover Defender. Ele possui modificações, ele tem blindagem, sistema de trancamento, a prova de balas, câmeras e teaser embutido. Então assim, ele é extremamente blindado, tem placa de aço. O Bill Skarsgård, ele bate, ninguém vê que tá fora. E ele dá choque no Bill Skarsgård direto. Isso daí dá uma aflição, cara. Sim. Eletrocuta várias vezes o Bill Skarsgård. Então, assim, essa parte é pesadona, tensão mesmo. E aí a gente envolve ainda dentro da questão do carro ambientação e design. O som é muito bom do filme. Sim, é muito bom. O som é muito bom. A ambientação fechada, restrita, claustrofóbica. Em vários momentos você sente calor, você sente frio junto com o Bill Skarsgård. E chove, e anoitece, e tem sol, e tudo ali no carro. Cara, realmente é um filme muito tenso e a direção, ela é exemplar. Cara, eu gostei bastante do filme porque ele te traz essas emoções. Ele te entrega uma visão de mundo, né? Uma visão de sociedade. Você tem duas mentalidades distintas, né? Que se opõem ali no debate político, filosófico, moral, né? Que você entra também na parte do Foucault. Um vigiar e punir, né? Que não pode, tem que ser daquele jeito. Isso, coitadinho, ele entrou só pra roubar um óculos. Eu vou te falar, viu? Essa galera que curte os franceses, né? Deleuze, Foucault, Rousseau. Então é uma turma boa, só traz coisa boa. Mas, enfim. Você tem toda a parte da entrega da performance do Bill Skarsgård, você tem um luxo ali que é o Anthony Hopkins, você tem uma montagem muito boa, você tem a passagem dos dias, a aflição dentro do carro, todo o contexto, o final, lógico, o final é meio briga de rua. O final... O final é briga de rua. Dá uma subida, né? Tudo bem, você tem a relação dele com a filha,
que é muito legal. Isso daí ele usa Sim. pra trazer pro campo da vítima. Exato. Do coitadismo. Ah, Exato. eu tenho uma filha. Exato. Eu tenho família. Porque ele não liga muito pra filha dele, ele já não paga a pensão. É um debate muito legal, porque o Bill Skarsgård, ele se coloca no papel de vítima, mas o Anthony Hopkins toda hora lembra que ele não é a vítima. É isso aí. Fala assim, não, você ama tanto sua filha que você não tem a pensão, não paga a pensão há 2 anos. É isso mesmo. E quando foi a última vez que você visitou lá? Você não vai buscar lá na escola? Então, é muito interessante, porque na maioria das vezes quem arrota a moralidade, o virtuosismo, a virtude, não os tem. É. E isso é bem interessante das duas partes, né? O outro fala que tem muita humanidade, mas não tem. O outro fala que tem muita moralidade, mas também não tem. Ele tava roubando e não tava ligando pra família dele. Então, são dois... É aquele famoso ditado, 2 errados não fazem um certo. É isso aí. Essa é a máxima que eu interpretei desse filme. Mas eu achei ótimo. Achei um entretenimento, assim... Um belo tela quente. Por isso que eu não considero o Anthony Hopkins vilão no filme, tá? Eu acho que cada um tem um ponto ali. Ambos estão errados. Mas ele foi muito, né? Mas ele ultrapassa. Ele ultrapassa, né? Ele se torna vilão, Ele se torna né? no final ali. Ele se torna... E faz questão também de... Não, depois aí você assiste. Assistam, galera. Cara, é muito bom. A minha nota pra Locked é 8. Eu acho que isso é de proposital. Ele deixar você debater quem é o verdadeiro vilão. Sim. E quem começou tudo... Sim. Entendeu? Então isso é legal. O filme que faz isso, quando ele deixa essa ponta pra você discutir... Ele é interessante. A minha nota é 7 pro filme. Muito bom, galera. Então, assim, vale, tá? Vale muito. E filme rapidinho. Coloquem nos comentários aí a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos. Eu vou colocar o selo de aprovação. Gui, pode colocar o selo de aprovação da linhagem, porque esse tá muito legal. Selo de aprovação da linhagem. Mais um pra Bill Skarsgård, hein? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.